Você sabe o que é um romance de formação? Não? Então vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Bruna do blog La Petite Souris e hoje eu vim trazer uma lista de livros um pouquinho diferente para vocês, porque eu quero falar sobre os meus romances de formação. Se vocês perceberam, o cenário está um pouco diferente, porque ali na minha estante estão faltando alguns livros e justamente são esses romances de formação. Eu deixo eles juntinhos na minha estante porque eles fazem parte da mesma categoria que eu mesma criei, que são, os romances de formação, e eu vou explicar para vocês então o que eles são. É assim, pessoal, como eu disse, esses romances eles estavam juntos na minha estante e eu fui procurar no Google, se tinha mesmo uma categoria literária da qual eles faziam parte e eu percebi que não existia. Então eu pensei, puxa vida, eu posso criar uma! E foi aí então que eu criei essa categoria de romances de formação. Os livros que se encaixam na categoria, eles têm alguns denominadores em comum. Eles geralmente têm um protagonista que tem uma moral assim que é inquestionável, ou é um protagonista que tem uma moral questionável, que ele é mais parecido com a gente, nós seres humanos comuns, mas que ao longo do livro eles passam por situações tão atípicas que fazem com que eles, no final do livro, construam essa moral inquestionável para eles. E o que seria então essa moral inquestionável? Bom, esses protagonistas, eles são pessoas que eles passam por situações adversas durante os livros, eles passam por situações difíceis mesmo, que a gente até titubearia, se acontecesse conosco, mas o que acontece com eles é que, na verdade, eles só reforçam os pontos positivos dentro da personalidade deles. Então são pessoas que são bondosas, são pessoas que são gentis, são pessoas que espalham o amor para os outros personagens dentro do livro, são pessoas que estão sempre espalhando a positividade também e fazendo com que as outras pessoas entrem nessa mesma vibe, nessa mesma energia. Então são protagonistas que são assim, o exemplo para qualquer leitor que está lendo. E justamente por eles serem motivo de exemplo para o leitor, muitos desses livros eles eram utilizados antigamente dentro do material de leitura obrigatória nas escolas. Alguns desses livros ainda são material de leitura obrigatória, não aqui no Brasil, mas lá no exterior. Então, pessoal, são livros que realmente são dados para as crianças, para que elas vejam eles como exemplos e se tornem mais parecidas com eles, Como eu disse, mais bondosos, mais gentis, mais positivos, mais felizes, enfim. O primeiro livro que eu trago para vocês é o livro talvez mais famoso aqui dessa lista que eu tenho, porque na verdade ele tá bastante hypado por conta da série. A Netflix não renovou essa série, a gente tá muito triste com isso. Eu espero que eles reconsiderem, porque Anne de Green Gables é um livro, é uma série maravilhosa. Aqui eu trouxe a Anne, então, como essa protagonista de moral ilibada, porque a Anne, apesar de ela ter uma personalidade bastante forte, se a gente for ver, passar em retrocesso tudo que ela deixa de mensagem dentro do livro, são mensagens justamente nesses pontos que eu falei, de ser mais gentil, de ser mais positivo, de usar a imaginação como um potencial para ter uma personalidade melhor. Outra característica que é muito comum nesses romances de formação são os quotes literários que eles têm. Então, várias das frases que tem nesses livros são ótimas para você usar como legenda no seu Instagram. São frases inspiradoras, são frases realmente que poderiam sair de um livro de autoajuda, e eu acho que Anne de Green Gables tem bastante isso, e é por isso que eu quis trazer esse livro para vocês. A maioria dos livros que eu trouxe para vocês, na verdade todos, são anteriores ao século XXI, às vezes século XX, às vezes mesmo século XIX. Extraordinário, da R.J. Palacio, é um livro que foi escrito recentemente, é um livro que eu li assim que ele foi lançado, e é um livro maravilhoso.
Aqui, assim como acontece em Anne de Green Gables, nós temos um protagonista que ele é gente como a gente. Ele passa por situações extremamente difíceis na vida dele, passa por situações de bullying na escola, e ele sim se revolta às vezes, fica chateado, mas ao longo do livro o que a gente percebe é que Extraordinário tem realmente a missão de passar uma mensagem positiva. A frase para mim que resume esse livro, dentre todas as frases maravilhosas que Extraordinário tem, é a frase: entre você escolher entre ser gentil e estar certo, sempre escolha ser gentil. O próximo romance de formação que eu trago para vocês é o livro das Misses, O Pequeno Príncipe, do Exupéry. O Pequeno Príncipe também tem quotes maravilhosos, sempre tá aí como frase motivacional no Facebook, mas a gente não pode tirar o mérito de O Pequeno Príncipe, pessoal, porque esse livro é maravilhoso. Em O Pequeno Príncipe a gente tem lições que se repetem, que já apareceram em Anne de Green Gables e já apareceram em Extraordinário. Aqui a gente tem também essa ode à imaginação, a gente não deixar a nossa criança interior morrer. A gente também tem sobre ser gentil, sobre, permanecer sendo positivo. Mas o que eu destaco em O Pequeno Príncipe, pessoal, é a nossa responsabilidade em relação às pessoas que a gente cativa. Eu acho que eu trago bastante aqui, pra gente tentar ser gentil o máximo que a gente conseguir, para ser realmente bacana com as pessoas ao nosso redor, Essa é a minha missão aqui com esse canal. E o Pequeno Príncipe fala: tá bom, você já foi gentil da primeira vez, você tem que continuar sendo. Você tem que continuar mantendo as suas relações de amizade, de amor, não pode deixá-las morrer nunca. Os próximos livros que eu vou trazer para vocês, pessoal, eles já apareceram no canal, então eu não vou me estender sobre eles, que é Poliana e Poliana Moça. Eu já fiz um vídeo explicando sobre o jogo do contente para vocês, eu vou deixar linkado aqui embaixo, então logo que terminar de assistir esse vídeo, vai lá assistir o outro também. A Poliana, assim como eu falei lá no começo do vídeo, ela é aquela protagonista que tem o caráter assim, a moral mais perfeita do mundo. Ela é uma menina que é gentil, que é sempre positiva, que joga o jogo do contente, que é bondosa, que é carinhosa, amorosa. Ela sempre tá com uma mensagem de esperança na ponta da língua. E eu quis terminar aqui com os 3 livros que me inspiraram a fazer esse vídeo, que são da mesma autora, inclusive. Pra mim, ela é a escritora dos romances de formação, E eu acho que se você quer entender mais do que eu tô falando, você deve ler algum desses romances que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é a Frances Hodgson Burnett. A Frances, ela escreveu, entre outros livros, esses 3 aqui, todos publicados pela Editora 34, então eu gosto muito disso porque eles têm o mesmo formato, eu acho isso incrível. Então, o primeiro livro que eu li, que foi O Jardim Secreto. O segundo livro que eu li, que foi A Princesinha. E o terceiro livro que eu li, que foi O Pequeno Lorde. Todos, absolutamente todos esses livros, pessoal, eles são romance de formação. É incrível o quanto essa mulher se dedicou a escrever livros com essa temática mesmo. E meio que eu fiz uma gradação até para vocês, pessoal, porque se a gente for ver em O Jardim Secreto, a Mary, que é a personagem principal, ela não é assim uma criança fácil de lidar, Ela não é aquela criança angelical como é a Poliana, como são os protagonistas dos outros livros da Frances, como até mesmo a Anne é um pouco. A Mary é assim, uma criança comum. Ela é mimada, ela é irritadiça, ela sempre tem aquela resposta ácida na ponta da língua, mas tudo isso no começo do livro. Em O Jardim Secreto, pessoal, o que a gente vai acompanhar mesmo é essa transformação de caráter da Mary, A partir do momento em que ela faz amizade com os outros 2 personagens crianças do livro, e também a partir do momento em que ela descobre mais os segredos do jardim. A Princesinha é o livro que todo mundo, absolutamente todo mundo que gosta desse canal deveria ler um dia. A Princesinha vai contar a história então da Sarah. Ela é uma menina que a gente já conhece com uma moral
ilibada, ela é fofa, carinhosa, gentil, realmente uma princesa. E a gente vai ver ao longo do livro, então, como o caráter não é construído a partir do dinheiro que você tem. Eu acho que esse livro é extremamente maravilhoso justamente por isso, para a gente ver que pessoas boas, elas não são boas porque elas têm uma vida fácil. Ao contrário, né, a Sarah não tem uma vida fácil a partir de uma situação que acontece aqui no livro, e mesmo assim ela conserva, né, esse ar de princesa que ela tem. E por fim, então, eu quero falar assim do personagem que tem a moral mais elevada de todas que eu mostrei pra vocês e que ele não se perde ao longo do livro, mesmo passando por situações difíceis ele não se perde, e no final, na verdade, ele termina como no começo, bem da verdade, né? Ele não tem assim uma gradação de personalidade como a Mary tem, até como a Sarah tem em alguns momentos. Aqui, o personagem do Cedric, na verdade, ele era um menino incrível no começo, continuou um menino incrível no meio e terminou como um menino incrível. Mas O Pequeno Lord é um livro maravilhoso também para você ler. É mais curto do que os outros, então você lê em um fim de semana, em uma viagem. Eu levei ele em uma viagem para ler e eu terminei rapidinho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês leram algum desses livros que eu mostrei para vocês, deixe nos comentários. E me diz aí se você leu outro livro que se encaixaria nessa categoria de romance de formação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo se você gostou e principalmente, pessoal, comenta, porque eu adoro ler os comentários de vocês e responder. E é claro, compartilha para as pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo, para os seus amigos que são ratos e ratas de biblioteca, assim como eu. É isso, beijos e até a próxima!